também é conteúdo. Coloquem na cabeça de vocês que o que a gente está falando agora também é conteúdo. O que é soft skill? Assim, eu já falei, o Bruno e a Vitória falaram. Vamos lá, mais 3. Eu quero mais 3. 5 comentários. Bora participar. Bora participar. Quando vocês participam, vocês estão fazendo soft skill. Não tenho medo, turma. Não tenho receio. Não existe certo ou errado quando você não sabe ainda, quando você está aprendendo. Não existe certo ou errado. Ninguém está aqui para curtir com ninguém. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para nos amarmos. Vamos, turma. Vamos. Mais 3. Quer que eu escolha? Interação? Gabriela. Boa noite. Tudo bom, Gabriela? Muito simples, Gabriela. Também é interação. Mas vamos tentar definir um pouco mais. Amplia um pouco mais a resposta. O que seria soft skill? Soft skill. Tipo, nossas habilidades de interação com outras pessoas, nossa relação com outras pessoas. Olha, já evoluiu bastante. Nossas habilidades de interação. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais 2, Gabriela. Muito bem. Quem mais? Mais 2, mais 2. Vamos, turma, desembucha aí, coloca o microfone, abre o microfone aí. Vai, Natália, você abriu o microfone. Abri sem querer. Então fala, agora fala. Sem querer, fala. Caramba, se escondeu. Não vale, não vale, não vale. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo e vendo, vocês estão me vendo. E às vezes vocês ouvem a voz pelo iPhone do Marcelo, tá? Não tem problema. É que o meu microfone do computador, não sei o que eu fiz de errado, não identifiquei ainda o problema, ele não está funcionando. Então, vocês estão me vendo pelo computador e me ouvindo pelo iPhone. Turma, é difícil, né, tirar isso de vocês, tá? Mas rapidinho, então. O que é software? Esquece agora o soft skill. O que é um software? Um programa? Um programa. Um programa do quê, Bruno? Computador? Um programa de computador. E faz o que com o computador, Bruno? Processamento de dados? Ele faz um processamento de dados. Então, o computador, que é um hardware, ou seja, que é uma parte dura da coisa, ele nunca vai funcionar sozinho. Ele só vai funcionar se tiver os software, ou seja, se tiver os programas, os sistemas que vão fazer com que ele rode, com que ele opere, com que ele processe. Só estou pegando a analogia, tá? Então, quando a gente constrói o computador, ele é construído pelo quê? Vamos lá, isso vocês sabem. Por softwares. Não, a parte física da coisa, Matheus. A parte dura. Hardware. Peças. Isso. Não é? Peças. O hardware é o computador, Ana. Ele tá. é composto por peças. Quais são essas peças? Dê algum exemplo aí, Matheus, ou quem quiser. Placa-mãe. Placa-mãe, muito bem. Que mais? Processador. Processador, muito bem. Que mais? Placa de O HD. vídeo. Placa de vídeo, HD, teclado, monitor, isso. Isso compõe o hardware, a parte física, né? A parte física da coisa, o corpo. Para que este corpo funcione, qual é o primeiro sistema que tem que rodar?
Qual é o primeiro software que tem que rodar? O software operacional da coisa. Turma, eu não vou conseguir puxar a orelhinha de vocês daqui, não, mas eu quero que vocês interajam. Para um computador funcionar, ele precisa do software operacional. Qual é o software operacional da maior parte dos computadores no Brasil? Windows. Windows. Oh, que bom! Muito bom! Windows, muito bem! De alguns softwares, de alguns computadores no Brasil, eu tenho um outro Linux. sistema operacional. Linux, Não, Linux, o nome que você quiser dar. Exatamente. Então, Tem o da Pra Apple essa- também, né? O da Apple, que eu esqueci o nome. Macintosh. Isso mesmo. Muito bem. Mesmo sendo assim das antigas, eu conheço alguma coisa. Para essa criatura funcionar, o que ele precisa? Rico, Esse você é rico. hardware. Oi? Nada não, brincadeira. Professor, É. a Daniela tá pedindo para tu aceitar ela. Oh, desculpa, acabei envolvendo junto com vocês e não vi quem estava. Vamos lá, me peçam, tá? Admite, estou admitindo tudo, admitindo tudo, admitindo tudo. Muito bem. Não, é um sistema operacional. Então, nós estamos falando deste hardware. Para funcionar, ele precisa de um software. Qual é o software que faz funcionar essa criatura aqui? O iOS. Muito bem. E qual é o software que faz para funcionar essa criatura aqui? Android. Android. Muito bem. Turma, já estamos assim, mais ou menos conseguindo visualizar a diferença entre o que é um hardware e o que é um software. Então, hardware é a parte dura, né? Dura da coisa que é o hardware. No caso do computador, é tudo aquilo que a gente falou. O hardware do celular é isso aqui. O hardware da televisão, o hardware do carro, o hardware, tudo que é a parte física, palpável, pegável, é o que a gente chama da parte dura. Se essa parte dura precisa de algo mole, do soft, para funcionar, eu chamo de sistema, eu chamo de programas. Então, quando o computador liga, ele liga o sistema. Quando você aperta o botão do on, ele liga o sistema operacional do disco, o sistema operacional do disco rígido, o antigo DOS, que hoje é simples, hoje a gente chama de Windows, que é janela. Ele funciona através de janela, não funciona através de descrição de palavras no DOS, que era o antigo, mas não deixa de ser um DOS, que é o sistema operacional do disco, o Disk Operation System, ok? Então, ele só funciona no computador se ele tiver um sistema rodando. Então, lá atrás, o DOS passou a ser que era também da Microsoft, né? O DOS era da Microsoft, passou a se chamar o Windows, que é um sistema operacional que abre em janelas, que é muito mais interativo, muito mais amigável. Mas alguém teve que transformar aquela coisa que era mais difícil de usar, você tinha que digitar a linha de comando para aparecer as coisas, num software mais interativo. Então, a palavra interação que alguém falou aí, maravilhosa, interação tem a ver com isso aqui. O que acontece, então, nos skills? O que é skill? Ao pé da letra, turma. O que é skill? Habilidade. Ferramentas, habilidades, muito bem. Então, quando eu falo de hard skill, eu estou falando das minhas habilidades duras, não é isso? Ao pé da letra, né? Das minhas ferramentas duras. O que seriam minhas ferramentas duras? Olha só, turma, para vocês, que nem a última aula que eu falei para vocês, vocês tinham que assistir muitas vezes, só que eu ainda não pus o vídeo lá, falha minha, vou pôr esta semana o vídeo da aula passada. Hard skill tem a ver com aquilo que a gente aprende. Mas o que a gente aprende? A gente aprende aquilo que colocam na cabeça da gente como conhecimento. Então, nós temos conhecimento das coisas. Quando eu pego o meu conhecimento
e faço, eu aprendo. Mas olha, pessoal, mas por que isso chama-se hardware? Porque isso é cognitivo. Cognitivo é o aprendizado. É tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida em termos de conhecimento. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, é tudo conhecimento, 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 conhecimento. E se você não usar o conhecimento, você não aprendeu, você só tem conhecimento. A partir do momento que você pega o que você conheceu e pôs em prática, chama-se aprendizado. Mas tudo isso é através de forma cognitiva, racional, através do lado esquerdo do seu cérebro. O lado esquerdo do seu cérebro. Então, eu estou aqui, meu lado esquerdo, meu lado direito. Tudo aquilo que eu aprendo é racional, serve para eu tomar as decisões, serve para falar quanto é 2 mais 2. Ok, turma? Tranquilo? Então, o que eu estou passando para vocês aqui é a forma racional de vocês enxergarem. Todo o conteúdo que vocês aprendem é racional, é cognitivo, é ensinamento para que você transforme isso em aprendizado. Então, uma hard skill, uma ferramenta dessa daqui, seria o diploma de vocês do curso superior de tecnologia em comércio exterior. Isso é um hard skill. O seu ensino médio é um hard skill. E seu ensino fundamental é um hard skill. Um curso de inglês é um hard skill. Estão conseguindo entender, turma? Põe um positivo aí. Bora, põe um positivo aí, turma. Vamos lá. Muito bem. Então, isso é hard skill. Tudo que você aprende, tudo que você pega conhecimento e usa, transforma, é hard skill. Professor, então, o que é o software skill? Software skill, ou seja, vamos supor que para você levantar, você precisa do quê? O que você precisa de levantar? Sem ser a parte física, você precisa estar... Oi? Vamos lá, turma. Para você levantar da sua cama, você precisa ter o quê? Professor, é Controle? pensar e levantar, é isso? Não sei. Energia. Força. Energia. Alguém falou aqui. Os outros falaram junto. Daniel, fala aí, Daniel. Eu falei, você vai pensar e levantar, o cérebro, vai usar o cérebro, é isso? Então, você vai pensar em levantar. Quando você pensa em levantar, motivação, ânimo, você precisa de energia. Então, olha só, o corpo existe. Entendi. O corpo está ali, paradão. Mas você, para levantar, você precisa ter o quê? Ânimo, energia, motivação. Tudo isso tem a ver com o quê? Com aquilo que você vai fazer durante o seu dia. Pô, hoje eu não estou animado para levantar. Por que você não está animado para levantar? Porque provavelmente nada que você vai fazer naquele dia te traz o ânimo necessário para fazer você levantar. Aí você começa a avaliar, pô, mas isso é um sistema operacional. O hardware ele existe. Qual é o sistema operacional que está rodando dentro de você naquele momento? É o Macintosh? É o Linux? É o Windows? É o Android? É o iOS? Qual é o teu sistema operacional? Você sabe qual é o teu sistema operacional? Você sabe qual é aquilo que te move? Você sabe quais são as emoções que te movem? Isso tudo de soft skill tem a ver com a sua inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, professor? É tudo aquilo que não é cognitivo, que não é o lado racional, é o lado emocional. Mas o que é o lado emocional, turma? O que tem a ver o lado emocional? O lado emocional me faz levantar? Lógico que faz, é ele, é o teu sistema operacional que faz você levantar da cama. Então, como é que você está emocionalmente? Se eu for perguntar assim,
dentro das tuas emoções, espiritualmente, como é que estão suas relações com os teus parentes, cônjuges e filhos, pais? Como é que está a tua relação social? Como é que está a tua relação de saúde? Como é que está a tua relação intelectual, financeira, profissional? Isso tudo faz com que eu levante da cama. Meu software operacional ligou e está fazendo ele rodar. Mas por que você falou, então, de tantos outros itens? Porque é como se fosse o programa. Então, eu preciso do sistema operacional para o computador ligar, mas agora eu quero entrar no aplicativo. Qual aplicativo eu vou ligar? No iFood? Qual aplicativo? No Banco do Brasil? Qual aplicativo? No Uber? Qual aplicativo? Eu vou estar usando os aplicativos. Os aplicativos são as outras circunstâncias emocionais que fazem com que eu esteja ativo, com energia, motivado. Isso chama-se, turma, soft skill. Mas, professor, que maluquice é essa? Ou seja, tudo aquilo que não é racional, que é emocional, são os soft skills. Mas por que a Virginie, né, falou disso? Turma, olha só, vou contar um segredinho para vocês que ela deve ter falado, mas bem rapidamente. Grande parte das empresas hoje contratam as pessoas não pelo hard skill, mas sim pelo soft skill. Mas como é que você mede isso, professor? Pô, eu tenho diploma, a Franciele tem o diploma, a Vitória tem o diploma, a Gabriela tem o diploma, a Júlia tem o diploma, todo mundo tem o diploma lá da Unimes. Como é que você mede isso? Na entrevista, no ambiente, na adaptabilidade de vocês com relação às circunstâncias. Mas quais circunstâncias? Aquelas que são colocadas naquele momento. Como é que vocês estão hoje, em termos de inteligência emocional, na circunstância pandemia? Como é que vocês estão se saindo hoje? Como é que vocês estão? Vocês estão respeitando os mais velhos? Vocês estão respeitando as pessoas que têm uma comorbidade na casa de vocês? Ou vocês estão sendo convidados para as nights e estão indo lá? Então, não estou pedindo para que vocês respondam isso, não. Isso aqui é a parte emocional de vocês. É como vocês reagem ao... Mas, professor, eu preciso trabalhar. Pô, trabalhar é uma coisa. É uma necessidade sua que, se você não for, você não tem receita, não tem dinheiro, não paga as contas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das outras situações. Como é que está a sua adaptabilidade ao sistema? Então, quem são essas empresas, professor, que estão contratando através do soft skill? Pessoal, não é uma empresa de logística que precisa do cara no chão da fábrica executando tarefa muito bem feita que vai contratar por soft skill. Essas empresas ainda vão contratar por hard skill, ou seja, pelos seus conhecimentos e pelo seu aprendizado. Elas vão continuar contratando. Eu estou falando das empresas de software, eu estou falando das fintech, edutech, foodtech, tudo que é tech da vida, tudo que é tecnológico, que usa o aplicativo que está dentro desse bagulho aqui, elas procuram Google, Microsoft, Instagram. Então, elas contratam não só pelos seus hard skills, mas sim pelos seus soft skills, ou seja, como é que você se adapta àquela realidade? Como é que você... Um exemplo, Bruno, um exemplo, né? Agora eu voltei lá naquilo que eu falei do 2+2. Uma pessoa de hard skill, não é que ela esteja errada, tudo depende da circunstância onde ela está. Então, uma pessoa de hard skill, se vai fazer uma entrevista numa empresa de logística e o cara pergunta quanto é 2+2, a resposta que o cara que está fazendo a entrevista quer é 4. 2+2 é igual a 4. Mas se você vai numa tech da vida, a resposta que ele quer é outra. Quanto é 2+2 para uma tech? É o número que você quiser. É o número que eu puder fazer acontecer para você. Então, não existe uma resposta
fechada no que é soft. Existe o emocional, aquilo que você capta do ambiente, se adapta ao ambiente e transfere para a realidade. O professor, ainda está difícil de entender. Realmente não é fácil. Muita gente ouviu isso hoje. Ou se ouviu isso ou algumas outras vezes, não tinha entendido o que é. Então, soft skill tem a ver com a sua capacidade emocional, com a sua inteligência emocional, com a sua motivação, com a sua liderança, com a sua vontade de fazer, com a sua aplicabilidade, iniciativa, honestidade, tem a ver com tudo que é emocional da sua cabeça. Conseguiram captar, turma? Entenderam? Põe um positivo aí para mim. Vamos lá, turma. Positivo, positivo, positivo. Aí agora eu vou responder a questão do Bruno quando ele falou em habilidade. Olha só. De novo eu estou falando para vocês. Isso é uma aula também, tá? É uma aula também. Quando a gente tem habilidade, quando é que a gente tem habilidade? A gente tem habilidade quando a gente treina, 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 para fazer aquilo bem feito. Então eu posso dizer que eu sou hábil quando eu faço aquilo muito bem feito. Então, a habilidade do jogador de futebol, eu gosto do futebol, né? A habilidade do jogador de futebol está em quando ele dá um drible correto, quando ele chuta corretamente, às vezes ele não vai fazer o gol, quando ele lança corretamente, faz um cruzamento corretamente, ele tem certas habilidades. Algumas habilidades são até natas, nascem com a gente. De jogador de futebol, muitos poucos têm essa habilidade. Eles desenvolvem essa habilidade através do quê? Fazer, muitas e muitas vezes até ele conseguir fazer bem aquilo tudo. Então, a habilidade nada mais é do que a prática de algo que eu aprendi. Então, se a gente for ver ao pé da letra, ser hábil não quer dizer inteligência emocional, é cognitivo, é aprendizado, é repetir o aprendizado muitas vezes, ok, Bruno? É repetir e se tornar hábil naquilo. Mas tem uma coisa, para que eu tenha essa habilidade, eu tive vontade de treinar muitas vezes. Vontade é inteligência emocional. Vontade é software skill. Habilidade é hard skill. Mas para que eu tivesse, né, aquela habilidade, eu tive que ter a vontade de fazer, de correr atrás, de buscar, de querer fazer melhor do que eu fazia. Isso é inteligência emocional. Quando você se acomoda na coisa, não procura fazer nada além daquilo que você já faz, você cai na zona de conforto que a gente falou lá atrás, no paradigma seu que você criou que aquilo está bom para você. Então você não vai buscar ter habilidade, ou então você acha que já está hábil o suficiente para fazer aquilo daquela forma. Ah, professor, mas isso para mim tá bom. Ok, se para você tá bom, é uma outra circunstância. Juntando um pouco do que o Bruno falou da habilidade, só para vocês entenderem, a habilidade nunca é medida sozinha. A habilidade é uma parte do que a gente chama de competência. Competência é a união de três coisas que a gente chama de chá: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é tudo aquilo que você adquire cognitivamente, aquilo que você aprende, e teu copo fica cheio de conhecimento. Quando você coloca em prática, ou seja, faz, é um aprendizado. Quando você faz e muito bem feito, você se torna hábil. Mas para você fazer aquilo muitas e muitas vezes, você tem que ter a atitude de querer fazer. Então, uma competência é uma união de habilidade, de conhecimento e de atitude, que são coisas do cognitivo, do racional com o emocional. Então, muita gente fala do chá, mas às vezes não associa
o que são essas competências, ou seja, os teus conhecimentos, tuas habilidades e tuas atitudes. Por quê? Porque às vezes não faz a relação. E hoje está muito mais fácil da gente relacionar que a minha competência tem a ver com o meu racional e com o meu emocional. Uma coisa que eu vou acrescentar para vocês, a minha competência, eu só posso falar que eu sou competente quando eu meço isso, quando eu torno isso mensurável. Mas, professor, o que significa isso? Então, eu só sou competente se eu juntar minha capacidade, meu conhecimento, minha habilidade, minha atitude para entregar algo para alguém num determinado tempo. Então, minha aula só vai ser conquistada, conseguida, medida como uma aula competente se eu entregar alguma coisa para vocês num determinado tempo. Tempo eu estou medindo aqui. Para esse Zoom grátis, eu tenho mais 4 minutos. Então, o que eu estou entregando para vocês? Então, eu estou entregando conteúdo para vocês. Se esse conteúdo está sendo bom ou não para vocês, é vocês que vão medir. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, entregando para vocês o que é soft skill e o que é competência. Para que vocês entendam que no determinado momento da vida de vocês, vocês vão usar muito mais soft skill do que hard skill. Ah, mas professor, eu sou motorista de empilhadeira. Beleza, você é motorista de empilhadeira. Usa muito mais o hard skill quando você está sozinho, pilotando aquela máquina. Mas quando você interage com as pessoas, quando você interage com o seu chefe, pega a programação do que você tem que fazer, você tem que usar soft skill. Aliás, muito legal, tá, turma? Muito legal. Eu vou, daqui a pouco, 3 minutos acaba essa nossa parte, eu vou mandar para vocês o outro link. Enquanto isso, olha só, eu vou fazer uma propostinha para vocês. Eu quero que vocês, nesses 10 minutos, pensem. Já que vocês estão buscando um hard skill chamado Diploma de Tecnologia do Curso Superior em Logística. Esse é um hard skill. Então, olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês imaginem agora aonde vocês estão. Não é fisicamente, viu, Giliardi? Sentado no sofá, que parece que é real sua foto. Não é sentado no sofá, não. Eu quero que vocês imaginem, assim, fisicamente, no lado espiritual, no lado emocional, no lado da inteligência emocional, onde você está. Onde você está? Será que você está hoje onde você queria estar há 10 anos atrás? Será que você fez por merecer aquilo que você gostaria de ter feito? E aí eu peço para vocês esquecerem um pouco esse passado. Pensem no presente. Oi? Falou alguma coisa, Gisele? Ah, professor, desculpa, o microfone estava aberto. Tá, não tem problema. Então eu quero que vocês pensem nesses 10 minutos aonde você está. E a partir do momento, esquece o passado e pensem num futuro. Qual o futuro? Depende de vocês. Aonde vocês querem chegar? Não importa qual para mim nesse momento, né? Depois vai importar muito para vocês. Eu quero ser o presidente da minha empresa? Eu quero ser o melhor jogador de videogame do jogo tal? Eu quero ser o melhor prefeito de Santos? Eu quero ser um empreendedor de tech? Cara, é isso que eu quero que vocês imaginem. Se imaginem ao longo de uma jornada, de uma carreira, como eu imaginei quando eu entrei no sistema Petrobras, em 1985, que eu imaginei que eu tinha uma carreira de 35 anos e que eu queria chegar no final, no topo daquela carreira. Deu para imaginar isso? Então, aonde você está, aonde você quer chegar? E nesses 10 minutos, pensem, qual é o meu plano de ação para chegar lá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu tenho recursos para chegar lá? O que eu tenho que fazer hoje para começar a ter os recursos, para eu começar a atender minhas metas para chegar lá? Mas por que você está falando isso, professor? Para dar um estalo em vocês. Para começar a usar a inteligência emocional de vocês.
para colocar em prática os soft skills de vocês, esquecerem que vocês só têm hard skill, que vocês têm software skill também, e que vocês precisam usar esse software skill, essa inteligência emocional, para buscar chegar onde vocês imaginam chegar. Ok, turma? Pensem nesses 10 minutos enquanto a gente fecha aqui e abre o novo, enquanto eu mando para vocês o link do novo e vocês abrem, tá? Até daqui a pouquinho!